Bom dia, Jacareí, nesta quinta-feira, 10 de novembro. Hoje você vai ver em nosso telejornal como foi a 37ª sessão ordinária realizada ontem aqui no plenário da Câmara. Vamos ver também uma matéria que trata do termo gourmetização, que surgiu na culinária e agora está sendo utilizado para definir outros produtos e serviços. E para conversarmos sobre esses e outros assuntos, estão ao meu lado os jornalistas Cibele Sugano e Ícaro Leal. Bom dia, Ícaro. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Bom dia, Ícaro. Bom dia, Elton. Bom dia, Cibele. Quinta-feira, ontem, depois de uma tempestade que derrubou árvores, deixou bairros da cidade sem luz elétrica, TV Câmara fora do ar. Estamos aqui e parece que tem mais previsão de temporal. Vamos ver mais adiante. Mas quais são seus destaques nessa quinta-feira, Ícaro? Meu destaque fica por conta da sessão solene dos atiradores do tiro de guerra, que acontece hoje aqui na Câmara Municipal de Jacareí, às 9h30 da noite, 9h30 não, desculpa, às 7h30 da noite, que vai ser transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí. Serão 6 homenageados. Muito bem. Cibele, teus destaques? Tenho. Agora, domingo, dia 13, começam novamente as inscrições para castração do seu cão ou gato. Vai ser no Educa Mais Jardim Paraíso, a partir das 10 da manhã. São 200 inscrições para castração de cães, 50 inscrições para castração de gatos. E a cirurgia, essa castração, deve acontecer 7 dias depois, uma semana depois, no dia 20. Então, não se esqueça, dia 13, a partir das 10 da manhã, no Educa Mais do Jardim Paraíso, inscrição para castração de cães e gatos gratuita, feita pela Prefeitura. Elton. Muito bem. É a última etapa, então, né, já desse projeto? Última etapa e 250 inscrições aí estão sendo esperadas. Muito bem. Nós que acompanhamos, fomos lá em loco. Importante a colocação desse chip também. Eu acho que, além da castração, a grande novidade para esse ano foi a utilização dessa tecnologia aí nos animais domésticos da cidade de Jacareí. E é uma tecnologia que geralmente a gente paga, eu não sei o preço hoje, mas se paga para chipar o cão. No caso de você perder, alguém encontrar, já consegue identificar através de uma maquininha ali qual é o animal e de quem é o dono. E normalmente se paga isso em clínicas particulares, mas a prefeitura está fazendo isso de maneira gratuita. Eu acho que o cidadão munícipe daqui tem que aproveitar, porque é uma tecnologia de primeiro mundo que está sendo disponibilizada gratuitamente. Bem, e ontem, quarta-feira, foi dia de acompanhar os trabalhos dos vereadores aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Foram aprovados 2 decretos legislativos que concedem título de cidadania e 2 projetos de lei que denominam ruas da cidade. Vamos conferir no resumo da sessão. A Câmara Municipal de Jacareí realizou nesta quarta-feira a 37ª sessão ordinária do ano, votando 5 dos 6 projetos que estavam na ordem do dia. Os 2 primeiros projetos, ambos aprovados por aclamação, tratavam sobre denominação de rua, de autoria do vereador Edgar Sasaki. Outros 2 projetos aprovados, também relacionados a homenagens, de autoria desta vez do vereador Hernani Barreto, tratavam sobre concessão de título de cidadania a Antônio Leme, o Tó, e seu irmão, Fernando Leme. A sessão de homenagem ainda não tem data marcada. A sessão também contou com a aprovação de um projeto que atualiza e ajusta questões do regimento interno da Câmara, de autoria do vereador Edinho Guedes e do então vereador Antonelli Marmo. Bom, acompanhamos aí essa homenagem ao Tó, né, do seu irmão Calheiro, o Ícaro, que acompanhou, esteve lá na Paralimpíada, né, acompanhando. É um título de cidadania. Existem 2 tipos de cidadania, né, Cibele? Que é o cidadão benemérito e o cidadão jacareense. Qual é a diferença? O cidadão jacareense, eu ainda estou tentando entender por que o jacareense é para quem não é nascido em Jacareí. Chama-se cidadão jacareense, o título, né? E o título de cidadão benemérito é para quem é nascido em Jacareí. No caso do Tó e do Fernando, vai ser título de cidadão benemérito. Eu estou enrolando a língua, né? Cidadão, esse negócio de castração, inscrição, cidadão. Cidadão benemérito para o Tó e para o Fernando Leme, porque eles são nascidos em Jacareí. São nascidos em Jacareí, né? O cidadão jacareense, na verdade, o cara que já é nascido em Jacareí, ele já é um cidadão jacareense, né? Por isso que é dado esse nome ao diploma, né? Porque aí você reconhece que a pessoa é importante para a cidade, então dá um título simbólico para ele de cidadão jacareense, né? E os deles são beneméritos, né? E nós tivemos também o arquivamento daquele projeto do vereador Edinho Guedes sobre
a necessidade do guarda-vidas nas piscinas, né? Isso era o que a gente esperava, que ia dar bastante discussão, ia dar bastante assunto, mas ele foi retirado e arquivado. Esse projeto previa salva-vidas e guardião de piscinas, que são 2 profissionais diferentes que cuidam de piscinas, e previa que todas as piscinas da cidade, públicas ou particulares, iam ter que contar com esses profissionais. O projeto foi retirado e arquivado pelo autor, e do Edinho Guedes, só resumindo, foram 5 propostas, então, 2 de nome de rua, do vereador Edgar Sasaki, uma delas denomina uma rua que em homenagem a um pracinha, o Hernani Lippe, foram 2 também dessas de cidadão benemérito para o Tó e para o Fernando, e foi uma de ajustes fazer ajustes do regimento interno, ajustava com a lei orgânica municipal, que é de autoria do Edinho Guedes, junto com o vereador da época, que foi vereador até o começo desse ano, o Antonelli Marmo. Basicamente esse projeto de alteração, né? E na verdade ele só adequa o regimento interno da Câmara, né? Ele tem alterações, as mais significativas ficam por conta dessa questão do título de cidadão, porque existiam várias emendas em anos anteriores que já não eram contraditórias ou que não eram cumpridas, e que agora foi tudo alinhado nesse regimento e foi votado e foi aprovado. Só lembrando que esse título de cidadão benemérito foi de autoria do vereador Hernani Barreto, e vai ser feita uma sessão solene aqui na casa em data que ainda vai ser definida. Então, todos estarão convidados aqui a vir prestigiar o Tó e o Fernando Leme, que estarão aqui na casa em sessão solene a ser marcada ainda, Elton. Bem, parabéns, sempre nosso agradecimento a esses campeões paralímpicos. E como será que ficam as temperaturas para hoje e amanhã? Confira na previsão do tempo. Até o nosso logo está até chovendo já. Teremos, como ontem, né, depois do temporal que caiu, vamos ter a umidade relativa do ar marcando 77%, com 63% de possibilidade de chuva, que deve vir à tarde e um pouco no comecinho da noite. A mínima fica em 20 graus e a máxima chega a 31. E na sexta-feira, amanhã, acontecem poucas mudanças. Haverá nebulosidade com um pouco de sol. A umidade do ar deve ficar em 62%, com 61% de chance de chuva. Os termômetros vão marcar entre 20 e 29 graus. E depois da previsão do tempo, como sempre, vamos conferir a localização dos radares móveis aqui em nossa cidade. Hoje, quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I e Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, e nas ruas Tiradentes, Padre Eugênio, e também na Estrada Municipal Bianchino Kieff. Amanhã, sexta-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Das Letras, São Jorge, Ademar Pereira de Barros, Maria Augusta Fagundes Gomes e Elmira Martins Moreira. Você com certeza já ouviu falar a palavra gourmetização, principalmente na gastronomia. Pois é, mesmo que às vezes seja usado esse termo em excesso e fora de contexto, a palavra se tornou o substantivo ideal para classificar tudo aquilo que trouxesse alta qualidade, apresentação sofisticada e um diferencial criativo. Vamos conferir o uso do termo gourmetização na matéria de Haroldo Moza. Gourmetizar se tornou um verbo comum para a oferta de produtos e serviços nas cidades. Algumas vezes elegância e sofisticação, outras vanguardismo e criatividade. Os food trucks são os exemplos mais famosos de gourmetização. Neles você encontra diversos produtos e serviços diferenciados com toques artesanais e especiais. Em Jacareí encontramos uma maneira diferente de saborear um lanche, dentro de um ônibus. Um food truck diferente dos convencionais e que tem movimentado a atenção dos curiosos e daqueles que desejam conhecer um lugar novo. Para essa cliente, o lugar, além de diferente, oferece um lanche gostoso. Viemos para conhecer realmente. O pequeno que ficou bem curioso para conhecer o espaço e o lanche é muito bom. E esse diferencial que faz a vontade de conhecer, de entrar. O atendimento também é muito bom, é rápido.
A gente está gostando. O pequeno André, filho da Ellen, foi quem convenceu a família para conhecer o food truck dentro de um ônibus. E, pelo visto, gostou bastante. O que você achou daqui? Achei legal. Diferente? É, bem diferente. Eu nunca vim no ônibus comer um lanche na vida. Legal, né? É, bastante. Já para essa cliente, o fato do lugar ser atrativo e único na cidade fez com que ela voltasse mais vezes. É, por causa do espaço, né? A gente nunca viu assim, aqui na cidade é o primeiro. E é um lugar bem atrativo, diferente, o lanche também é muito bom. Eu já vim outras vezes, trouxe ela que é a primeira vez hoje e é muito legal. A Evelise, idealizadora do espaço, enxergou na proposta do ônibus uma forma mais ousada de atrair os clientes para o seu negócio. Então, aqui que a gente estava vendo o pessoal montando food truck em caminhões pequenininhos, né? A gente teve uma ideia mais ousada. O que a gente pensou? Vamos montar um ônibus, uma coisa diferente, né? Uma coisa que ainda não tem aqui. Aí a gente pensou e botou uma ideia em prática. Todo mundo que vem bastante gente de fora, Guararema, Taubaté, o pessoal fala, eu vim aqui só para experimentar, porque estão comentando do ônibus, né? E o pessoal tá amando. Fala assim, nossa, que legal, que ideia. Fala que o lanche é bem levinho, não é um lanche pesado, né? Então a gente está tendo um retorno muito bom. E se criar espaços atrativos com alimentos diferenciados chama a atenção de muitos clientes e aumenta a arrecadação no final do mês, imagina gourmetizar uma barbearia. Não são apenas os espaços de alimentos que vêm sendo gourmetizados. Diversos serviços estão criando opções de melhor atender os seus clientes. Essa barbearia em Jacareí aproveitou para proporcionar, além de um ambiente aconchegante, com uma decoração retrô, o espaço conta com mesa de bilhar e bebidas. Então, é um conceito novo que está tendo agora, né, no mercado. E o diferenciado é isso aí, cara. A galera vinha cortar cabelo aí, ficava sentado ali. Falei, tem que colocar uma coisa a mais agora, né? Uma mesa de bilhar, uma cerveja. E é isso, cara. É o conceito novo que está vindo agora, né? Depois que a gente entrou com agora esse conceito novo de barbearia, foi 80% de clientes novos. O Ângelo, que é cliente dessa barbearia, nos conta o porquê escolhe cortar o cabelo sempre nesse espaço. Com certeza, é o diferencial, né? O que faz a gente, é o que chama atenção, né? O que faz o cliente querer entrar, querer conhecer, ter a curiosidade, né? Isso aí tudo... E também é benefício para o cliente, né? Para quem está aqui não quer trocar de lugar, quer só vir aqui. Acredito que a gourmetização ela está presente na vida do brasileiro, mas assim, nas coisas mais simples, né? Desde um arroz gourmetizado num restaurante até a barbearia. E acho que é a tendência, né, para a vida do brasileiro é gourmetizar todo tipo de estabelecimento possível. Vamos gourmetizar você aqui, Ícaro. Porque essa onda do serviço gourmetizado também, ela se espalha, às vezes vira um termo, né? E perde um pouco o sentido. A gente viu hoje pipoca gourmetizada. O que é pipoca gourmetizada, gente? Eu não sei. Você conhece? Não faço ideia. Hoje a gente vê amendoim gourmetizado. Já não Na sei verdade, a questão o termo se está usado corretamente ou não, né? O termo gourmet seria para algo que fosse simples, que normalmente existe na vida do cotidiano das pessoas mesmo, algo que seja simples e que é feito de uma outra maneira, que é inovado, né? Por exemplo, você faz uma pipoca e aí o jeito que você você estoura a pipoca, né? É de uma outra maneira que gera um gosto diferente. Isso seria algo gourmet, algo que é simples, não necessariamente chique. Exatamente, o que é confundido com algo que é premium, por exemplo. Algo premium é algo que é raro, que tem uma qualidade alta, que é difícil de ser encontrado, que tem uma tradição. Isso é algo que é considerado premium, que é diferente do gourmet. O gourmet é algo simples que é feito de uma outra maneira, né? Só que agora, com todo isso que a gente viu, né? É uma mistura desses significados que se juntou e formou algo, né? Acho que as pessoas devem se atentar muito às pessoas que fazem esse tipo de serviço só para cobrar mais dos outros, né? Tem que tomar um certo cuidado, né? Às vezes a pessoa não tem nenhuma inovação nova no produto, mas ela só coloca lá o nome de gourmet ou coloca uma fachada bonitinha, diferente, só para cobrar mais do cliente, né? Acho que é isso que as pessoas devem se atentar nesse sentido. O mercado às vezes gosta de usar um estrangeirismo para agregar um valor ao produto, só o fato de usar uma expressão estrangeira,
no produto, como se isso já agregasse, já consegue um ganho no preço, né, final. Exatamente. A pessoa tem que ver se existe algo inovador mesmo, se existe algo diferenciado que condiz com o preço alto, né? Muito bem. E logo após o intervalo, vamos ver como pedestres e motoristas de Jacareí estão utilizando a faixa de pedestres. Bom Dia Jacareí volta já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí e agora vamos tratar de um assunto importante, a faixa de pedestre. Criada para garantir a segurança da população durante a travessia da rua, a faixa é uma sinalização que existe nas ruas de todo o país. Parar na faixa é uma obrigação do motorista e, quando desobedecida, pode trazer multa. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, não dar preferência é considerada uma infração grave. Vamos ver na matéria. Enquanto o semáforo está aberto para os motoristas, lá está a Vanderleia com a filha. Ela aguarda para atravessar no momento autorizado e na faixa de pedestre. Faixa de pedestre, a senhora procura obedecer sempre a faixa? Com certeza. Por quê? Porque é o certo, né? Se acontecer algum acidente, você tem como recorrer, né? Você tem como recorrer aos seus direitos. A faixa de pedestre existe para garantir segurança a motoristas e pedestres. Na prática, o assunto divide opiniões. Para alguns, as pessoas estão mais conscientes. Para outros, ainda falta essa consciência e respeito à faixa. Falta um pouco de consciência tanto do pedestre quanto do motorista também para respeitar ambos os lados. Tem alguns só. Alguns ainda não respeitam. Alguns motoristas. Uma vez que eu estava atravessando ali a Praça do Rosário com a minha cunhada, e com a minha sobrinha, o carro veio, sendo que estava atravessando na faixa. O carro passou e ainda xingou a gente. Mas isso acontece, né? Estão começando a respeitar mais. Estão começando a respeitar mais. Mas tem que conscientizar mais. Nem todas. A maioria atravessa no meio dos carros, tal. E tanto o pedestre quanto os carros, né? Eles também, a maioria dos carros atravessam, então nem... A gente acredita que há que se avançar muito mais nessa questão, mesmo porque a gente acompanha os dados, as informações aí, e a gente vê que ainda temos um número de acidentes, a gente consegue verificar que as pessoas ainda teimam em atravessar fora da faixa, o motorista não respeita, mas o avanço é grande, o avanço de Jacareí é grande e é um trabalho contínuo, não pode parar para a gente continuar avançando, né, nessa questão da consciência. Jacareí tem aproximadamente 350 faixas de pedestres. Segundo o Departamento de Trânsito, o índice de acidentes nas faixas em que não há semáforos é inferior em relação às faixas com semáforos. Por incrível que pareça, a gente tem acompanhado nas faixas que não tem semáforo aqui na cidade de Jacareí, o motorista tem respeitado bastante e o índice de acidente em faixas de pedestre que não tem semáforo é muito pequeno em Jacareí por conta do respeito, da consciência, mas é o que eu te falei, a campanha é contínua, a conscientização tem que ser contínua, não pode parar. Para cada vez mais a gente reduzir esses índices, né, e acabar zerando, né, que é o nosso objetivo. Mário trabalha próximo à faixa de pedestres. Ele conta que por diversas vezes já observou a falta de consciência e respeito à faixa. E olha que aqui a faixa é sinalizada com semáforo. Olha, aqui eu vejo coisa absurda aqui. O pedestre respeita, o motorista não. Tem gente que vai parar depois da faixa, né? E até ônibus também. Então acho que se for fazer um balanço, acho que o motorista não respeita muito não. Ele queima a faixa. Mensalmente a gente faz as campanhas e em datas comemorativas, onde a gente tem um movimento maior, um movimento aumentado aí no comércio, né, por conta das compras em datas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal. Então a gente intensifica essas campanhas para aumentar a consciência do pedestre e do motorista com relação à faixa pedestre. Bem, Ícaro e Sibeli, a sua caneta quer atravessar aqui fora da faixa. Ô Ícaro. O Código Nacional de Trânsito ele prevê também penalização para os pedestres, né? Que no caso alguns motoristas falaram que às vezes o pedestre também atravessa, uma coisa que é muito comum, eu vejo, às vezes as pessoas atravessam atrás do ônibus, descem do ônibus e atravessam atrás do ônibus ou na frente do ônibus. Isso é muito perigoso, né? Não só porque pode vir um outro ônibus e
mas também porque você está vindo com o carro, de repente surge um pedestre. Então, o trânsito é pedestres e motoristas, essa convivência. O que diz o código sobre isso? Exatamente. Existem 2 artigos no Código Brasileiro de Trânsito, né, de 1997, que prevê penalidades para os pedestres que atravessarem fora da faixa, andarem na via ou realizarem qualquer tipo de movimento que coloca em risco a vida dele e também de outras pessoas, né? No 254, ele prevê uma multa que é equivalente à metade da infração grave, infração leve, que é considerado em torno de 40, 50 reais, algo assim. E no artigo 267, ele prevê que o pedestre ele faça curso de educação viária, né? Só que, como a gente já havia comentado, não existe uma regulamentação desses artigos, algo que... Como que será feita essa fiscalização? Como que você vai conseguir multar o cidadão que atravessa fora da faixa? Então, isso já é uma discussão que já vem se alongando desde a época em que foi feito esse código brasileiro, né? A gente não sabe como é que pode fazer isso acontecer, né? Acredito que as campanhas de conscientização são os melhores caminhos para que o pedestre ele entenda o papel dele no trânsito e também que o motorista entenda que o pedestre tem que ter o seu lugar também, né? Acho que a partir do momento que o pedestre vê que não é legal ele atravessar fora da faixa e que também o motorista vê que não é legal ele furar uma faixa de pedestre, deixar o pedestre lá correndo perigo, acho que aí vai ser bom para todo mundo, né? Eu acho que cabe uma reflexão também. Imagina que há 5 anos a gente não imaginava que colocar a faixa de pedestre e os carros irem parando para os pedestres passarem sem ter uma sinalização, a gente não imaginava que isso fosse possível. Quando me falaram dessa ideia, eu falei, gente, isso é loucura. Quem que vai respeitar isso, né? Ou a gente vai correr risco de vida quando for atravessar uma faixa sem sinalização nenhuma, só por consciência dos motoristas de irem parando. Mas hoje já isso acontece. Tá certo, é uma educação constante, como bem disse o entrevistado, mas já evoluímos muito. Hoje os carros já param, nós como motoristas também já paramos e as pessoas conseguem atravessar. Então eu acho que se a gente pensar em contexto de 5 anos antes, já evoluímos bastante. Não, e é interessante a gente ver esses dados e ouvir, né, o Giovanni falando que o número de acidentes em faixa de pedestre que não tem a sinalização é menor do que o número de acidentes em faixa de pedestre que há ao semáforo. Isso é um número que curioso e que coloca em prova isso que você acabou de falar, né, Cibele? Que as pessoas estão se conscientizando e que não é necessariamente necessário, vamos dizer assim, um semáforo para que a pessoa tenha que respeitar aquela faixa. Sendo que as pessoas estão respeitando mais a faixa quando não existe um semáforo, né? Isso mostra que as pessoas estão tendo essa reeducação e que a gente está caminhando bem. É um fator que eu avalio como positivo, né? E como o feriadão se aproxima, agora é hora de ficar por dentro da agenda cultural com a repórter Maiara da Mata. Oi, gente! Hoje tem a programação do Cine SESI no Mundo e aqui na unidade de Jacareí também tem sessão. Hoje será exibido o filme Diplomacia às 19 horas. O Cine SESI no Mundo leva ao público produções cinematográficas de diferentes regiões do mundo. A mostra fica em cartaz até o dia 17 de novembro e acontece em 33 centros de atividades do SESI. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados pelo sistema Meu SESI no próprio site da instituição. Vale a pena prestigiar. No Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, hoje tem uma palestra bacana sobre prevenção da saúde. O tema é Como Recuperar Meu Corpo Após o Parto. É a partir das 9h30 da manhã, lá na Sala de Leitura Reginaldo Poeta. A entrada é franca. E ainda no Vicentina Aranha, hoje às 15 horas, é dia de biblioteca ao ar livre. Quem passar por lá poderá aproveitar a oportunidade de usar a biblioteca gratuitamente no parque. Muito bacana. E lá no Sesc em São José, dia 8, foi aberta a exposição Rames Melquizo, Persistência da Arte sobre a Vida. A mostra traz pinturas, projetos gráficos e o registro da vida artística sobre a beleza feminina. Rames tem um extenso currículo na área de artes plásticas e ele já expôs em galerias da Europa e dos Estados Unidos. A visitação é gratuita no horário de funcionamento do Sesc, vale a pena conferir. Essas são as nossas dicas de hoje. Um ótimo dia para vocês e amanhã eu volto com dicas para o seu final de semana. Tchau, tchau!
E no dia 27 de outubro, a Câmara Municipal realizou audiência pública para debater o projeto de emenda constitucional que limita os gastos públicos, a PEC 241, que agora já foi aprovada pelos deputados em comissão, também foi votada no Senado, em comissão do Senado, foi aprovada e deve ser levada aí à votação pelos senadores, já com outro nome, agora como PEC 55. Nos próximos dias ela deve ser apreciada pelos vereadores e teremos aí um resultado. Bom, Ícaro, nós vamos assistir agora uma matéria sobre isso, depois eu vou pedir para que você esclareça qual o procedimento, qual é o processo que essa PEC vai seguir, agora que mudou de nome, já não é mais 241. Vamos conferir aí como foi a audiência pública que explicou e debateu esse tema. A PEC 241, conhecida como a PEC do Teto para os Gastos Públicos, aprovada pela Câmara dos Deputados Federais em segundo turno e agora passa a tramitar no Senado como a PEC 55, foi motivo de audiência pública na Câmara de Jacareí na última quinta-feira de outubro. Organizada pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes, a audiência contou com a casa lotada, principalmente de estudantes do curso de Direito de uma faculdade da cidade. Mediada pela vereadora Rose Gaspar, membro da comissão, a audiência contou com a presença da professora de Direito Tributário, Andréia Maricato, que é a favor da PEC 241, e do jurista Rodrigo Fusiger, contrário à PEC. Com opiniões diferentes, ambos puderam expor em até 30 minutos suas posições e, no final da audiência, respondeu às perguntas que foram abertas para o público. Para a professora Andréia Maricato, essas áreas realmente precisam ser debatidas e aprofundadas. É o que todo mundo discute, que seria a educação e a saúde, porque a gente ficaria exatamente na mão de quem está gerindo esse dinheiro, esses limites, né, que teríamos aí na educação e na saúde. Eu acho que é o pior, porque o restante é necessário sim, mas educação e saúde, como todos debateram, ele é essencial e sem isso a gente não tem crescimento público, né, geral. A professora também destacou o porquê é a favor da PEC e sua necessidade. O importante é essa retenção, porque hoje a gente tem umas despesas desenfreadas e a cada mudança, né, de governo tem cargos e cargos de confianças, aumentos e aumentos de salários, tudo às escondidas. Por quê? Porque tem essa amplitude. Então, eles têm esse poder de fazer isso. Uma vez que está limitado, então não adianta ter greve no judiciário, não adianta ter greve em outras áreas essenciais também, tirando educação e saúde, que não vai resolver. Por quê? Porque eles já estão limitados àquilo. Então, não vai mais depender do Congresso. A gente vai sair agora da mão do nosso legislativo. Por quê? Porque nós estamos com limite desses 10 anos. E aí eu acho que esse é o lado bom dela. Já para o jurista Rodrigo Fusiger, que é contrário à proposta, os riscos que a PEC do teto de gastos públicos pode trazer precisa ser melhor debatida com a sociedade. Exatamente esse ponto do quê? De que dentro dela há riscos, não são certezas, como eu coloquei, mas são riscos quanto, por exemplo, aos gastos na educação, aos gastos na saúde, há um perigo de não haver um aumento real no salário mínimo. Então são coisas aí que, muito embora não sejam certezas, são riscos e a gente não pode legislar com base em riscos que afrontem aí direitos sociais, né? A minha fala final foi que ela não consegue dissociar direitos de privilégios. Quanto aos cortes de privilégios no gasto público, perfeito, isso tem que ser feito, há uma má administração da coisa pública e há privilégios que não têm razão de ser. Mas, ao mesmo tempo, ela oferece risco a garantias que são primordiais na sociedade, né? Então, se fosse possível simplesmente uma melhor gestão, um corte nos privilégios, a PEC seria muito bem-vinda, mas ao mesmo tempo ela traz em seu bojo riscos a direitos essenciais, fundamentais aí à sociedade. Cortar gastos, arrumar a casa. Esse é o desejo de todos os brasileiros. Mas e a PEC 241? É boa ou ruim? Aqui na audiência tem pessoas que concordam, outras não. Os gastos que não poderão crescer acima da inflação acumulada no ano anterior, proposto pela PEC, deixou bastante dúvidas nos estudantes que participaram da audiência. As incertezas nas áreas de saúde e educação foram bastante criticadas por eles, num debate acalorado por todos. Eu ainda não tenho a minha opinião certa, né? Porém, alguns pontos eu sou contra,
né? Por exemplo, quando atinge na saúde, na educação e até mesmo assim no trabalho. Então, assim, essa parte ela é muito delicada. Então, eu sou um pouco contra. Porém, tem algumas coisas e é lógico que a gente precisa cobrir essa dívida e precisa fazer alguma coisa. Eu acho que é algo muito perigoso cortar ou estabelecer um teto em relação à saúde e educação. Eu acho que primeiro deve-se ter um corte dos gastos supérfluos, né? E depois, se for algo de realmente que não se tenha mais nada a ser feito, aí sim. Mas assim, eu não concordo com o corte em relação à saúde e educação, mas creio que a reforma previdenciária, a PEC pode abrir portas para essa reforma previdenciária, é importante sim. Diz uma frase que eu carrego sempre, né? O futuro de hoje, na verdade, o estudo de hoje é o futuro do amanhã. Eles estão querendo acabar com esse futuro da sociedade, dos alunos, que nem estão querendo acabar com o estudo. Vai prejudicar praticamente todo mundo, tanto na educação como na saúde, né? Então, para você acha que essa PEC ela não traz benefícios, ela é ruim? Ela é muito ruim para a sociedade, na verdade, para o Brasil inteiro. A vereadora Rose Gaspar, idealizadora da audiência, ficou bastante satisfeita com a presença dos estudantes e com o debate da PEC. Essa é uma das audiências mais importantes nesses 16 anos do meu mandato, porque esta audiência ela vai conversar com a população que esteve presente, com a população que está vendo esse programa pela televisão. A casa estando lotada, ela consegue atingir mais pessoas, ou seja, as pessoas têm o direito de participar desse tipo de conversa, de participar de audiências, para ela ter minimamente, ouvir os dois lados e ter minimamente consciência do que está acontecendo. Bem, essa foi a discussão na Câmara Municipal, audiência pública sobre a PEC 241. Naquele momento era ainda a PEC 241, porque estava sendo apreciada pelos deputados. Eu falei que ela vai ser votada pelos vereadores, na verdade ela vai ser votada pelos senadores, né? Os vereadores não participam desse tipo de discussão. Isso também não impede que eles manifestem sua opinião no plenário, como vem fazendo. Mas ela foi votada então no Congresso. Aí muda agora o nome da PEC? Como é que funciona aí, cara? Isso, existe a organização da Câmara e do Senado, né? Na Câmara ela era PEC 241, no Senado ela passa a ser a PEC número 55. Já foi esgotada a discussão pelos deputados no Congresso, então isso já foi aprovado, não volta mais para lá. A partir do momento que foi votado na Câmara, a proposta vai para o Senado. Se houver algum tipo de alteração no Senado, se eles fizerem alguma emenda, se fizer algum substitutivo, alguma coisa, a proposta volta para a Câmara para ser votada na Câmara novamente, para depois retornar para o Senado. Se não houver nenhuma alteração, ela segue o protocolo normal, que seria o quê? A apreciação dos senadores na comissão, né? Que no caso seria a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que aconteceu na noite de ontem, né? Que a gente viu que foi aprovado o texto e agora ele deve seguir para o plenário para discussão dos senadores, né? Já como PEC 55. E das pessoas também que são contrárias e favoráveis a essa proposta, né? E ela será uma votação que acontece em 2 turnos, né? O primeiro turno está marcado para o dia 29 de novembro e o segundo para o dia 13 de dezembro. Até o fim do ano, vamos saber qual é o desfecho da PEC agora, PEC 55. Isso, esse cronograma, vale lembrar que caso essa proposta não tenha nenhuma alteração. Se houver qualquer tipo de alteração, ela volta para a Câmara. É importante lembrar, Elton, que eu já ouvi vários comentários do pessoal falando, mas educação, como é que vai ficar o ProUni, que é o programa de bolsas do governo, e como é que vai ficar o FIES, que é o programa de financiamento do governo. É importante lembrar que o ProUni e o FIES não entram nesse teto de gastos, são programas independentes, eles não vão não vão entrar nesse limite de gastos do governo. Não entra, realmente quem tem ProUni ou FIES não vai ser alterado o seu programa de bolsa ou de financiamento. Vale lembrar também que para ser aprovado no Senado, a votação ela tem que ter o número mínimo de 3/5 dos senadores, ou seja, são 81 senadores, 49 tem que votar favorável ao projeto para que ele seja realmente aprovado.
Vamos acompanhar essa discussão, então, que envolve todos nós cidadãos. E a Incubadora de Jacareí promove amanhã, sexta-feira, dia 11, a palestra Marketing na Mídia Digital e Redes Sociais, a partir das 14h, com o consultor do Senac, Marcos Camargo de Aguiar. A atividade acontecerá na própria Incubadora de Empresas de Jacareí, na rodovia Geraldo Scavone, 2080, condomínio Indus Valley, no Jardim Califórnia. A palestra é gratuita e aberta a todos os empreendedores interessados em investir no marketing digital. Você pode obter informações pelo telefone 3958-4422. Então você pode ligar e fazer a sua inscrição e participar dessa palestra gratuita. O Bom Dia Jacareí desta quinta-feira, 10 de novembro, termina aqui. Eu agradeço a presença dos meus colegas Cibele Sugano e Ícaro Leal. E nós que agradecemos, Elton. Até amanhã. Agradece. Muito obrigado. A seguir, você assiste a mais um programa É Simples Assim, já no espírito de Natal, com dicas aí para o Natal. E às 19h30 você acompanha ao vivo, em sessão solene, a homenagem ao atirador do tiro de guerra de Jacareí. Acompanhe nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, ou nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. E você fica agora no encerramento do Bom Dia Jacareí com o clipe da banda Limaria, que é o programa Nosso Som, que estreia logo após o término da sessão solene. Então fique atento à programação, sessão solene às 19h30. O programa Nosso Som estreia logo após, como diz lá no SBT, coladinho com a sessão solene. Muito obrigado, nos vemos amanhã, até lá. Sabe aquele dia que a gente acorda descabelada, desanimada, desmotivada, olhando no espelho meu reflexo, sorriso amarelado, encabulado, desnorteado, me jogo no chuveiro, água fria, lavo o corpo relaxado, desarrumado, avantajado, mas eu tenho vida, sim.